Se na hora da escrita você fica com uma dúvida cruel, sem saber se vai usar o esse ou se vai usar o este, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos aprender rapidamente a usar relacionado ao tempo e ao espaço, principalmente na fala, mas nós vamos aprender também a usar dentro de um parágrafo, porque assim você nunca mais vai ter dúvida na hora de escrever. Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Se você chegou aqui pela primeira vez, fique muito à vontade. Se quiser se inscrever, faça isso, porque nós vamos ficar muito felizes. E antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de relembrar que apesar de a gente falar e focar sempre no este e no esse, todas as palavrinhas que são flexionadas através desses pronomes principais também funcionam da mesma forma, conforme você vai ver agora na nossa tabelinha. Então vamos lá. Você já deve ter ouvido falar que o este nós usamos quando o objeto está próximo de quem fala. Por exemplo, eu estou aqui falando agora, então se o objeto está próximo a mim, eu uso o este. Já o esse, a gente vai usar quando o objeto está próximo à pessoa que está escutando, o tu. Vamos para um exemplo. Este dicionário, é muito bom. Você pode comprar um deste. Tá vendo a flexão? Deste. Por quê? Porque está próximo a mim. Agora imagine que você esteja ali do outro lado e você olha para mim e não gosta. Você diz assim: esse dicionário aí não vale nada, cruz credo, jamais compraria um desse. Esse não. Então por que ela usou esse, desse? Porque ela estava longe do objeto. Nesse caso, o objeto estava perto de quem estava escutando. Eu é que estava escutando aqui. Claro para você? Eu espero que tenha ficado claro. Ok, professora, mas essa explicação que você deu aí está relacionada ao espaço, né? E relacionada ao tempo? Quando está relacionado ao tempo, é muito simples. Se você estiver falando do tempo presente, use este. Por exemplo, esta semana eu estou muito animada. Esta, tá vendo? Neste fim de semana irei viajar. Sempre as flexões do este. Por quê? É o tempo atual. Este ano, esta semana, este mês e assim por diante. Agora, se for relacionado a algo do passado, aí sim você vai usar o esse. Por exemplo, se você está vendo algumas fotos e diz: nossa, essa festa foi maravilhosa. Percebeu que foi no passado? É por isso que você usou o essa. E se foi algo do ano anterior, você fala assim: nossa, esse ano foi terrível. O ano que passou. Então, relacionado ao passado, esse. Relacionado ao presente ou futuro próximo, este. Agora, vamos para dentro do texto, porque é a parte que mais importa. Afinal de contas, quando a gente fica com dúvida entre usar esse e este, geralmente a gente está fazendo o quê? Escrevendo, não é mesmo? Porque na fala, a verdade é que a gente usa qualquer um. Comunicando, se fazendo entender, é o que importa. Então você precisa saber desses detalhes, principalmente na hora de escrever. Então bora lá para o nosso parágrafo para a gente analisar como é que eu vou usar o esse e o este dentro do meu texto quando eu estiver escrevendo. Mas já preste atenção. Dentro do texto, eu uso o esse para fazer anáforas. O que é uma anáfora? Para citar e me referir a algo que eu já disse anteriormente. Eu vou fazer uma retomada, né? Eu já falei alguma coisa, já coloquei alguma ideia, agora eu vou retomar. Isso é uma anáfora e você sempre vai usar o esse. Já o este, você vai usar para inserir ideias novas, para fazer catáforas, ou seja, lançar para frente, para colocar ideias que você ainda não colocou. Então você não está fazendo referência a nada que disse antes. Você está colocando um novo item, uma nova ideia. Analise isso agora dentro do parágrafo. Acompanhe comigo a leitura. No século XX, muitos países alavancaram suas indústrias de produtos domésticos. Essas empresas cresceram muito a partir de então. Prestou atenção que agora eu usei essas empresas? Por quê? Porque eu já falei quais empresas eram essas. Eu estou fazendo uma retomada. Quais empresas eram estas?
as indústrias de produtos domésticos. Percebeu que eu estou me referindo a algo que eu já disse antes? Por isso eu uso essa. Continuando o texto. Nessa época, os funcionários que estavam desqualificados foram incentivados a ingressarem em cursos de formação técnica. Novamente, por que é que eu usei o nessa época? Porque eu já me referi a um tempo anterior, eu só estou retomando. De qual tempo que eu falei lá no início do texto? No século 20. Então, nessa época que eu estou falando agora, está se referindo ao mesmo século 20. Por isso que eu uso essa. Eu estou me referindo a coisas anteriores. Continuemos. Neste século, no entanto, os processos de transformação social são outros. Viu que agora eu usei o neste século, relacionado ao pronome este? Por que que eu usei o neste, não o nesse? Porque eu não falei desse século ainda, eu tô falando do século atual, o de agora. Não mais estou me referindo ao século 20, tá? Então tá relacionado aí tanto à retomada quanto ao tempo também. Então quando eu falo neste século, no entanto, eu tô falando agora do século 21. É uma nova ideia, ok? Não estou fazendo referência ao tempo que eu já falei anteriormente. E continuando. Neste século, no entanto, os processos de transformação social são outros. Esta é a principal diferença. 2 pontos aí. A qualificação de agora precisa ser na mente. Por que que aí, novamente, eu coloquei um esta, não um essa? Porque a explicação do que é esta diferença vem à frente. Não disse ela anteriormente. Qual é esta principal diferença? A qualificação de agora precisa ser na mente. Viu que eu havia dito anteriormente? O esta eu uso para lançar coisas à frente. Então, para lançar uma nova coisa. Então, agora fica mais fácil para você na hora de escrever os seus textos. Quando for algo de retomada, quando eu for me referir a algo que eu já disse, essa. Quando eu vou lançar uma nova coisa, esta. Ficou tranquilinho e claro para você? Bem, eu espero que você tenha compreendido e que essa aula tenha sido bastante esclarecedora para você. Não deixa de dar o seu joinha, tá? E muito, muito obrigada por estar nos acompanhando. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo, a próxima aula.